E esse Enem, hein, minha gente? Se você acabou de chegar neste canal, talvez não saiba, eu sou a Jana Viscardi, eu mesma, dona e proprietária deste modesto espaço. Nós aqui falamos de linguagem, de comunicação, você pode me encontrar também em outras redes, Twitter, Instagram, inclusive batemos 10 mil seguidores no Instagram, uma grande festa. E aí, estamos aqui hoje para falar do Enem. E eu espero muitíssimo que eu não esteja falando só para convertidos, ou seja, só para as pessoas que pensam de alguma maneira próxima do que eu penso. Eu quero outras pessoas também conhecendo essas ideias. Quanto mais pessoas conhecendo ideias, melhor, não é mesmo? Mas se você concorda comigo também, claro, não tem problema, vamos discutir essa coisa, vamos, não é mesmo? Não sei, me perdi um pouco. E o que aconteceu na prova do Enem? A gente não vai falar da redação agora não, a gente vai falar da questão do Pajubá. E por quê? Porque tem pessoas que me acompanham que são maravilhosas. Eu não sei se você sabe, mas existe uma ferramenta aqui no YouTube que chama Comunidade. Então, eu consigo postar coisas de dentro do meu canal para as pessoas verem. É como se fosse um chat. Mentira, é como se fosse uma página de posts do Orkut. E aí as pessoas vêm e comentam embaixo. E nessa, recentemente, eu sugeri que as pessoas me trouxessem ideias de temas sobre os quais eu deveria falar. Eu juro pra você que uma pessoa me disse, fale sobre o Pajubá. Na correria, eu não consegui gravar esse vídeo pra falar sobre o Pajubá, porque inclusive eu não tinha conhecimento suficiente pra falar de Pajubá. Eu queria convidar uma pessoa, e ainda quero convidar uma pessoa pra vir falar sobre o Pajubá. Inclusive, a Mara Moira, se você quiser vir falar com a gente, seria maravilhoso. Ela está estudando o Pajubá. E bom, enfim, qual não foi minha surpresa semanas depois, dias depois, tá o Enem falando sobre Pajubá. E é claro, né, gente, que Pajubá trouxe tensões no ar, não é mesmo? Porque você falou assim, a palavra LGBT, as pessoas ficam tensas porque acham que é a ditadura da minoria, que agora só vai se falar disso. Enfim, a gente tá aqui pra dizer que não é isso. Qual o problema? As pessoas começaram a dizer que a prova exigia que as pessoas soubessem Pajubá e, portanto, a prova só serviu para quem era da comunidade LGBT. Primeira coisa, não é porque a pessoa faz parte da comunidade LGBT que ela conhecia o Pajubá, tá bem? Não necessariamente. Segunda coisa, para você responder a questão, você não precisava conhecer todos os verbetes do Pajubá. Vamos olhar a prova. Aquenda ao Pajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adaptada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí, amapô, não faça louco e pague meu acué, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis, dialeto secreto entre aspas. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip e por Fred Lib. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Para começar, gente, os Iorubá são esse grupo étnico-linguístico pertencentes a uma parte da África, porque falar África parece que a África inteira é como se a África fosse uma coisa só, enfim. É a base para a criação desses verbetes do Pajubá. Aí você pode pensar, nossa, mas que prova injusta, então essa prova foi pensada só para essas pessoas que conhecem essas palavras, como eu já disse antes, não, porque a pergunta é outra, veja só. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por ter mais de 1.000 palavras conhecidas, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ser utilizado por advogados em situações formais,
ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, quando o texto está falando, está trazendo o exemplo do Pajubá, você que não conhecia e, portanto, não entendeu o que está dizendo aquela frase, pode se perguntar, meu Deus, eu não entendi a frase, e agora? Mas conforme você vai lendo o texto, você vai entendendo que, na verdade, esse trecho que foi escolhido para exemplificar o caso do Pajubá vai falar sobre o dialeto e não exigir que você saiba o dialeto. Então, é diferente falar sobre do que exigir que você saiba. Então, explica que é o dialeto secreto dos gays e travestis e que as pessoas usam isso em diferentes contextos, mas que, bom, o próprio advogado, que seria então essa figura mais formal, né? O exemplo eu acho que até é característico em função disso, né? Ele vai dizer que não vai usar isso numa audiência, numa reunião, mas que com um colega sim, e faz ainda uma graça com isso. Diz que tem que tomar cuidado porque hoje em dia tá na internet, então as pessoas conhecem o significado de algumas palavras, então não é mais tão secreto assim. E aí vai dizer que, bom, esse dialeto tem hoje já dicionário, tem a Aurélia, que é justamente esse dicionário. A Aurélia, inclusive, é um nome que faz uma referência justamente a como o dialeto se organiza, o fato de você transformar palavras originalmente masculinas em feminino para fazer essa troca, essa mudança aí do gênero da palavra. Enfim, eu prefiro não me alongar, porque eu não sou especialista em Pajubá, eu quero mesmo chamar uma pessoa para vir falar sobre isso aqui. Mas é só para dar essa pitadinha, para você ver que tem elementos que são característicos, né, desse dialeto. Ótimo, trouxe justamente esse panorama do que é o Pajubá. Nada de tradução. A pergunta, de novo, não tem nada a ver, digo, com saber Pajubá, mas tem sim a ver com o entendimento que as pessoas têm do que é língua, do que é linguagem, como esses dialetos vão se formando e vão se constituindo e como é que eles vão se tornando esse elemento de patrimônio linguístico. E isso é importante por quê? Vamos dizer que eu use uma gíria, que eu comece a usar uma gíria. Se eu usar essa gíria sozinha, tô falando de gíria, hein? Ou seja, uma palavra que você tem um uso aí divertidinho, digamos assim. É a melhor definição de gíria, mas entendeu, né? Então eu tô usando essa palavra, essa gíria, essa palavra que não tá num ambiente mais formal da língua. Usei a gíria. Eu sozinha não vou resolver nada. Várias pessoas começam a usar. Pode ser que num dado momento do desenvolvimento linguístico, pode ser que essa palavra ela seja institucionalizada e passe a fazer parte, por exemplo, de um dicionário como o Aurélio. Isso é o processo de constituição histórico de uma língua. Não tem nada a ver com doutrinação, com você ficar só querendo falar de LGBT ou querer que as pessoas falem Pajubá. Tem a ver com o entendimento de como é que a gente vai inserindo novos vocábulos numa língua. Eu tô dando aqui um exemplo, no caso da gíria. Então, quando você tem uma prova como a do Enem, que não fica cobrando só gramática, porque já se entende muito bem que ficar cobrando a forma do pretérito imperfeito do verbo X não faz com que as pessoas desenvolvam a competência da comunicação, que é preciso outras coisas, é por isso que está falando de dialeto aqui. Para que as pessoas sejam capazes de identificar o que é um dialeto e como é que ele se constitui. As respostas estão um pouquinho confusas, mas considerando que ele está dizendo que esse elemento de patrimônio histórico, de patrimônio linguístico vai sendo constituído especialmente e não exclusivamente, né? Esse especialmente seria por objetos formais de registro e o dicionário é um desses objetos formais de registro. Quando você tem um dicionário daquele dialeto, significa que ele tem uma formalização daquilo que é esse dialeto, ele tem uma robustez, digamos assim, que o leva a ter um dicionário e faz, portanto, que ele esteja mais, que ele vá se transformando nesse patrimônio linguístico. Tá bem? E sabe por que essas coisas são importantes? Porque, como eu disse antes, a gente está falando de competência. E a competência comunicativa passa pelo seu entendimento dos usos das variedades linguísticas. O dialeto é uma variedade linguística, não é o único. Existem outros no Brasil. O Pajubá é um deles que está dentro de um contexto social. Existem outros.
Existem, por exemplo, dialetos que são regionais. Então, você dizer porta e não porta, e aí a característica é fonético-fonológica, você está olhando aí, é um aspecto do som, quando eu faço essa observação. E um dialeto vai ser compreendido a partir da análise dos elementos, dos diferentes elementos que fazem parte da língua, a sintaxe, a morfologia, a fonética e fonologia, enfim, tudo isso faz parte de uma caracterização de um dialeto, certo? Dessa variante, dessa variedade linguística. Já não me lembro mais os termos certos, viu, gente? Mas estão entendendo, né? E falar sobre isso é significativo porque pensa assim, você com o seu grupo de amigos usa um tipo de vocabulário e um jeito de reunir esse vocabulário nesse contexto com amigos, que é diferente da maneira como você vai falar, por exemplo, numa entrevista de emprego. E a sua competência linguística, a sua competência comunicativa aparece quando você é capaz de fazer essa migração, que aquela minha competência linguística não está sendo suficiente para me comunicar com aquelas pessoas, tá entendendo? Quando a gente fala de dialetos, é isso, porque tem uma coisa que é essa adequação, digamos assim, social. Espera-se de você, porque tudo é interação e é contexto, dentro de um ambiente de trabalho, e a depender do ambiente de trabalho, não é possível fazer só essa grande generalização, porque depende muito do ambiente de trabalho, um comportamento linguístico, digamos assim, que é diferente de quando você está conversando com sua mãe, que é diferente de quando você está conversando com um amigo. E as competências do Enem, a avaliação que faz a competência do Enem é isso. E ela é fundamental para você pensar o que é língua e como você se comporta com a língua no mundo. A língua é feita dessas variedades. Então, por mais que o querido Bolsonaro diga que não é esse tipo de conhecimento que ele quer ter, na verdade, esse conhecimento tem mais a ver com o que ele fala que é importante, que é uma capacitação para o trabalho, do que ele imagina. Porque, de novo, o Enem não quer que você aprenda, não é que quer que todo mundo leia o dicionário inteiro da Aurélia, o que seria maravilhoso, mas não é isso. Quer que você entenda que há variantes. Elas existem, elas estão presentes e elas vão entrando dentro do que é esse patrimônio linguístico de uma determinada sociedade. E aí, quando o Bolsonaro vai fazer a crítica a essa questão do Enem e diz que tem que colocar cultura e história, isso é cultura e história. Faz parte da nossa cultura e da nossa história. Pajubá faz parte da cultura e da história do Brasil e da língua portuguesa. Eu acho que você deveria se interessar não só pelo Pajubá, por essas outras possibilidades de variantes linguísticas que aparecem por aí e de pensar o que é o dialeto ou essas variantes, como é que eu as utilizo no meu dia a dia, porque é disso que se trata essa questão. Tá muito bem? Então manda esse vídeo para as outras pessoas que talvez não me acompanhem, porque a gente tem que falar para as pessoas que não são essas com quem a gente já fala. É só um papo mesmo para você abrir a cabeça e pensar nas diferentes possibilidades da língua. Tudo bem, minha gente? Vídeo longuíssimo, tá? Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Boa sorte para você que vai fazer o Enem domingo. Beijinho e tchau, tchau.